promessas de Deus. Mais rápido Deus vai trabalhar o seu crescimento, a sua multiplicação na autoridade do nome de Jesus. Vou terminar. Mas eu preciso dizer uma coisa importante para você. Toda a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento é fundamental para a gente entender o quebra-cabeça da palavra. O Antigo Testamento se revela no Novo Testamento e vice-versa. O Novo Testamento é resultado da revelação prévia do Antigo Testamento. Ele se completa um sem o outro, parece que falta alguma coisa. E a gente tem uma revelação muito forte no Antigo Testamento, quando a palavra em Atos capítulo 7 diz para nós que Jacó, quando percebeu que tinha trigo somente no Egito, ele mandou os filhos deles para lá, para tentar trazer o sustento para sua casa, para poder tentar trazer o que daria vida para eles. A palavra de Deus diz para nós que quando os filhos chegaram lá, vou adiantar um pouquinho a história. Quando os filhos chegaram lá, eles tiveram a oportunidade de reconhecer José. E o Egito só tinha trigo porque José estava lá. Você lembra da história? Que Deus disse para José, ele ainda é moleque. Deus disse para José, ele teve uma visão e viu os feixes de trigo se dobrando diante dele. E Deus disse, isso vai acontecer, José. O tempo foi passando, a história foi passando. Falta trigo, não tem comida em Israel. Jacó lembra, o Egito tem trigo. Manda os filhos todos para lá. Quando ele chega lá, tem um governador novo sobre o Egito. Seu próprio filho José. E por causa da obediência a Deus, por causa da fidelidade dele a Deus, o Egito produziu trigo como nunca. Pastora, eu não estou entendendo nada onde é que a senhora vai chegar. Você vai entender. Olha a correlação com o Novo Testamento. Deus olha para a terra e diz assim, a terra está escassa. O que abunda na terra hoje é pecado. Não tem nada que leve o povo a mim. Por mais que eu tente ensiná-los, por mais que eu envie homens de Deus, eles têm dificuldade de entrar na minha presença. Aí Deus dá ordem. E Deus diz assim, eu vou enviar um homem para a terra, que onde a planta do pé dele pisar, o trigo florescerá. E a palavra diz para nós que Jesus Cristo veio, mudou a história daquela época, mudou a história da vida daquelas pessoas. E Deus diz para nós, vai a Ele, porque Ele tem trigo para dar para vocês. Vai até Jesus Cristo, porque Ele tem trigo para dar para vocês. A correlação do Antigo com o Novo Testamento nos ensina, queridos, o tempo todo, que desde o início, desde o princípio de tudo, Deus já estava sinalizando o grande final. Cutuca esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, o melhor está por vir. A Bíblia revela para nós, muito antes de Jesus nascer, que Jesus é o pão. Que Jesus é o pão. Aí Jesus nasce numa cidade chamada Belém, que significa o quê? Casa do pão. Padaria de Deus. É coincidência? Não, fica ligado, porque eu vou terminar a história. Aí a Bíblia diz para nós, que no último dia, Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo e diz para eles, eu preciso propor-lhes uma ceia. Eu preciso dizer para vocês que eu não vou estar mais aqui, que eu vou embora. Mas que esse cerimonial, essa cerimônia vocês vão fazer em memória de mim. O que é que Jesus levanta e diz, isso é o meu corpo, que foi moído e dado por vós. O que foi? O pão. Aí a Bíblia diz para nós em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. O corpo de Cristo é a igreja.
A Bíblia faz uma relação de Jesus se apresentando. Olha aqui para o pão. Olha para o pão. Preste atenção no pão. Para vocês entenderem a revelação. O pão representa o meu corpo, que foi moído, machucado, ferido por vocês. A Bíblia diz para nós, lá na frente, depois de Jesus ressuscitado, a Bíblia diz, o corpo, o verdadeiro corpo de Cristo é a noiva, é a igreja que se torna parte integrante dele. Eu preciso fazer você raciocinar nessa noite. Para fazer o pão, querido, eu preciso pegar esse trigo e triturar ele. Eu preciso passar esse trigo no lagar, pisar, moer, até que ele vire farinha. E eu derramo sobre ele água. Eu derramo sobre ele azeite. Eu derramo sobre ele sal. E é nessa mistura que o pão é feito. Você acha que Jesus se colocou diante de uma linguagem simbólica à toa? Ele estava dizendo para nós, eu sou o pão da vida. Sobre a minha vida estão os trigos que foram amassados e prensados. Aleluia. A minha vida é formada de homens e mulheres que se permitem ser esmagados. O meu corpo é formado por homens e mulheres que deixam eu trabalhar na vida deles. São aprovados diante do Pai. Junto com eles tem água, que é referência do Espírito Santo. Junto com eles tem azeite, que é referência da unção. Junto com eles tem o sal, que é referência de transformação e poder. Jesus estava dizendo para nós, quando ele disse, esse é meu corpo. Ele estava dizendo, esse corpo um dia serão vocês. Esse corpo um dia serão vocês, trigos aprovados. Trigos que resistirão e permanecerão até o final. Trigos que não vão sonhar com ser joio, porque o joio não tem compromisso. Trigo que não vão ficar tristes, porque o joio tem roubado espaço, porque tem roubado alimento. Trigo que sabe muito bem a diferença de ser palha e de ser trigo. Jesus estava dizendo, esse pão que é feito de um trigo prensado, moído, um dia vai se tornar minha igreja. Um dia vai se tornar minha noiva, recheada de unção no Espírito de Deus, recheada de poder profético, recheada de tudo aquilo que arde no coração do Pai. Deus está dizendo para nós, a sua vida agora precisa entender que toda a correlação que Deus fez com o trigo, Deus estava dizendo, eu gerei expectativas a seu respeito. Eu gerei expectativas a seu respeito porque eu desejo o resultado final. Eu desejo que você dê tantos frutos, que você, a sua casa e a sua família seja boa parte do pão. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero que a minha casa e a minha família junta possa fazer parte, uma grande parte do bocado do pão. Porque Jesus disse, esse é o meu corpo. E um dia vocês serão como Ele, serão resultado de trabalho, serão resultado de ensinamentos, serão resultado de dedicação, mas darão frutos e o mundo reconhecerá. Porque eu sou Deus que não deixo de honrar o justo nessa terra. Vai lá comigo no Salmo 126, eu vou terminar. Salmo 126. Queria convidar já o pessoal do louvor para vir aqui. Vamos ler o Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Deus, ali o salmo era um cântico de adoração pela restauração de Israel. Eles estavam voltando do cativeiro babilônico. E o sonho de adoração dizia: Senhor, nos invada, nos encha como as torrentes do Negueb, que venham como um transbordar, que multidões e multidões de judeus possam voltar à tua casa. No versículo 4, ele então entrega e diz: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, que possamos voltar em abundância, em contingente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo e trazendo os seus feixes. Feixes de quê? Feixes de quê? De trigo. Deus está dizendo para nós essa noite: Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua sorte. Trigo, escute o que eu vou te dizer. Vai semeando e chorando, trigo. Não olha para trás não, trigo. Enquanto você andando e estiver andando, lavra a terra com as tuas lágrimas, mas não para. Você é trigo. Deus tem promessa para você. Você é trigo, Deus tem um sonho para você. Você é trigo, Deus quer manifestar o caráter dele sobre a tua vida. Você é trigo, você faz parte integrante do grande propósito de Deus para a humanidade. Você é trigo. Faz a tua parte, trigo. Mediante a perseguição, mediante a tristeza, mediante o choro, mediante a dificuldade, vai, trigo. Vai chorando, mas semeia. Vai chorando, mas não para. Aí ele diz para nós no último versículo. Ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É a grande promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você fizer a sua parte, trigo. Se você entender que Deus já escreveu. Se você entender que Deus quer. Se você entender que Deus plantou você com propósito. Passa pela dificuldade. Passa pelo vale. Passa pelo momento de tribulação. Chora, mas não para. Porque você vai voltar. E ele diz: e vai voltar com honra. Vai voltar com feixe de trigo. A prosperidade, a honra de Deus vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer mover o meu coração e o seu coração essa noite. Aleluia. Para que você entenda que o joio não está nem aí para o grande final, mas o trigo precisa esperar. Porque senão ele é só coisa decorativa. Só utensílio de decoração. Ele precisa passar pela prensa. Ele precisa virar farinha. Para que de verdade ele possa se tornar o corpo de Cristo. Para que de verdade ele possa representar a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Diga amém. Mas cutuca esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: mas Deus quer. É por isso que você está aqui essa noite. Porque Deus quer. E Deus sabe. Diz para ele: Deus sabe que você é trigo. Que você foi plantado com justiça. E com justiça você vai colher em Deus.